5 minutos com você, programa 59. No final de 2011, foi lançado por renomada editora brasileira a obra O Espetáculo Mais Triste da Terra, subintitulado O Incêndio do Gran Circo Norte-Americano, do jornalista Mauro Ventura. A partir de 150 entrevistas, o autor revive a trágica tarde de domingo 17 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, em que o espetáculo de estreia do Gran Circo americano, a 20 minutos de concluírem-se suas atrações, foi destruído por pavoroso incêndio que por fim consumiu, queimadas e pisoteadas, aproximadamente 600 vidas das 3.000 presentes. O desastre foi causado pela utilização de resina inflamável com que se impermeabilizou a lona que cobria e delimitava o circo, agravando-se ainda mais pelo fato da referida lona em chamas ter desabado em poucos minutos sobre o público. Imagina-se pelo fato de um elefante que estaria amarrado no mastro principal, apavorado diante do fogaréu, ter arrancado o mesmo, provocando a queda que envolveu a todos. O episódio, considerado um dos maiores acidentes ocorridos em circos, que marcaram a vida de inúmeras gerações como alternativa de entretenimento, tornou-se ainda pior porque o hospital local, único por sinal, ter sido fechado dias antes por se considerar que não reunia condições de funcionamento. O livro constitui-se em rico documentário, fartamente ilustrado por fotos recolhidas em arquivos jornalísticos da época. A responsabilidade pela tragédia nunca foi convincentemente apurada, encontrando-se possíveis causadores, ao que tudo indica, para satisfazer pressões da opinião pública. Embora o livro não faça referências, poucos anos depois, uma obra reunindo escritos recebidos mediunicamente por Chico Xavier apresentava uma explicação original e lógica para o evento. Por sinal, o médium mineiro mais de uma vez disse publicamente que o estudo e o conhecimento da lei da reencarnação constituir-se-ia na chave capaz de explicar muitos dos mistérios que envolvem a vida de pessoas e grupos. Chico, com base nas informações da escola filosófica, científica e religiosa que abraçou, afirmava que vivemos num universo de causalidade, não de casualidades, ou seja, nada é por acaso e os acontecimentos que nos envolvem e surpreendem têm suas raízes no passado próximo ou remoto. A história das civilizações que resultaram nesta que vivemos presentemente demonstra que nos grupos sociais se incluem indivíduos nem sempre partidários das regras que deveriam orientar uma convivência harmônica, equilibrada e pacífica. Na atualidade, os fatos são expostos no exato momento em que se fixam na história dos povos ou pessoas pelas lentes dos circuitos fechados ou das câmeras de televisão. Todos nos lembramos da barbárie das ações de Gaddafi, na Líbia, de Bashar el-Assad, na Síria, ou dos grupos ligados ao tráfico de drogas em relação ao jornalista Tim Lopes. Não são episódios de um passado remoto, mas recente. Pois bem, acontecimentos como estes, muitas vezes impunes ante os malefícios causados a milhares de mártires inconformados com as situações que testemunhavam, encontram sua remissão em expiações e provas na longa esteira do tempo por nós percorrida, na busca da evolução espiritual, da felicidade e paz verdadeiras, e não a ilusória perseguida no mundo virtual em que nos encontramos ao longo de inúmeras existências. No caso do circo, por exemplo, o espírito do escritor e cronista Humberto de Campos se fez porta-voz e responsável pela pesquisa que esclarece, sob o ponto de vista espiritual, as razões kármicas de tão triste acontecimento. Conta ele que numa certa noite do ano 177 da era cristã, em Lyon, cidade integrante da região conhecida como Gália, hoje França, à época parte dos extensos domínios do poderoso Império Romano,
um ajuntamento de pessoas discutia uma forma de entreter Lúcio Galo, militar que desfrutava de atenções especiais do imperador Marco Aurélio e que, buscando merecido repouso, chegaria à cidade no dia seguinte. A reunião programava, melhor dizendo, os festejos com que se pretendia homenagear o ilustre visitante. Além dos gladiadores, dançarinas, consideravam importante acrescentar alguma novidade que Roma não conhecesse. Subitamente alguém gritou a ideia de oferecerem cristãos às feras, o que, resmungaram outros, não representava novidade. O líder da Assembleia, porém, aparteou, propondo sinistro plano, segundo o qual os presentes procurariam localizar e reunir naquela noite, madrugada, aproximadamente 1.000 crianças e mulheres cristãs, prendendo-as nos cárceres do circo ou estádio, e no dia seguinte ajuntá-las-iam na arena, molhada por resinas inflamáveis, devidamente cercada de óleo, deixando apenas passagem estreita para a liberação dos mais fortes. Depois de mostradas festivamente em público, incendiariam toda a área, deitando sobre elas os velhos cavalos que já não servissem aos jogos. As chamas e as patas dos animais formariam muitos lances inéditos. A multidão reunida para as deliberações rugiu em aprovação, confirmando com a mão direita os que estavam dispostos a cooperar, já que não se dispunha de guardas suficientes para levar a cabo a empreitada em curto espaço de tempo. Centenas de circunstantes, incluindo mulheres robustas, aplaudiram em delírio, propondo-se a participar. Assim, durante a noite e madrugada que se seguiu, mais de 1.000 pessoas ávidas de crueldade vasculharam residências humildes e, no dia seguinte, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas em gritos e lágrimas no fim do soberbo espetáculo encontraram a morte queimadas nas chamas ateadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Concluindo sua surpreendente revelação, Humberto de Campos acrescenta: quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento e a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se reuniram de novo para a dolorosa expiação a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo.